Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que da mesma maneira que Ana alcançou o seu milagre, fazendo um voto ao Senhor e recebendo uma palavra profética, e coisas que ela não podia fazer, coisas que ela não conseguia viver, o Senhor tornou possível. Que cada pessoa que está nesse propósito de Ana, que venha alcançar o seu milagre e que venha viver o extraordinário. Nós oramos para que aonde há impossibilidade, aonde há morte, aonde há dor, que resplandeça a luz de Jesus Cristo, que a vida de Deus seja liberada, que o poder de Deus venha sobre ti agora. Nós declaramos a vida de Deus tocando em cada área da tua vida, restaurando o casamento, restaurando a vida dos filhos, restaurando a saúde, restaurando a empresa, os negócios, as finanças, restaurando o emocional, o interno, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, que nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus na vida dessa pessoa. Por isso, Pai, ouça o clamor dos teus filhos, que estão aqui clamando, que estão aqui nesse propósito, colocando diante de ti, crendo que o Senhor fará muito mais do que eles pensam ou do que eles imaginam. Assim como o Senhor fez na vida de Ana, eu creio, nós iremos viver grandes experiências com Deus aqui, grandes milagres, grandes manifestações de Deus. Senhor, e a minha oração é para que a glória de Deus enche essa casa, a glória de Deus enche esse lugar, que este lugar, Pai, aonde se está ouvindo essa oração, que agora, neste momento, seja tocado por Deus. Eu digo a toda insônia, a toda perturbação, a toda confusão, a todo atrapalho, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos vitória, declaramos vida e vida abundante e declaramos a operação sobrenatural de Deus agora. Jesus, aquele que está colocando a fé em ti, toca com teu poder, toca, Jesus, toca com teu poder, toca nesse pedido de oração, toca nesse pedido de oração. E a palavra do dia de hoje é, Senhor, que esta pessoa não vai ficar sem direção. Em nome de Jesus, a palavra profética que eu libero sobre eles é que eles não vão ficar sem direção. Deus irá revelar, seja por meio de uma profecia, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma visão, seja por meio de uma impressão no Espírito, seja na palavra. Haverá confirmação, essa pessoa não ficará perdida, ela não ficará no escuro, ela receberá um norte, ela receberá uma palavra do alto. Assim oramos, assim cremos, assim declaramos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos oficialmente começando hoje o nosso propósito chamado Voto de Ana, com palavras proféticas. Ana não podia engravidar, fez um voto a Deus e recebeu uma palavra profética. Além de Ana ter sido abençoada, de ter gerado um bebê, o Senhor, daquele dia em diante, abriu a madre dela e ela teve outros filhos, mas ela cumpriu o que ela votou a Deus. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. Também diz que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Mas se você não se arriscar um pouco, se você não ousar em fé, como que você vai viver coisas novas? Tem coisas que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Às vezes
Eu vejo pessoas que não querem se comprometer, elas não querem ter responsabilidade, porque elas pensam, não, eu nunca consigo ir até o fim, eu paro no meio, então eu não vou entrar, porque é melhor que eu não entre do que eu entrar e depois eu não cumprir. Você lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu apenas 1. O que tinha 5 multiplicou e conseguiu 10. O que tinha 2 multiplicou e conseguiu 4. Mas o que tinha 1 talento, ele enterrou. E Jesus chamou ele de mau servo. E sabe por quê? Porque ele não multiplicou, ele não foi responsável, ele não assumiu riscos de multiplicar o que Deus entregou nas mãos dele. Tem certas coisas na nossa vida que nós temos que assumir certos riscos. Talvez até hoje você nunca cumpriu um propósito até o fim, mas você pode ir até o fim nesse propósito. E eu vou estar aqui junto com você. Nós vamos, caminhar juntos. Você pode pegar na minha mão e nós vamos caminhar juntos aqui nesse propósito, os 21 dias, se assim Deus permitir. Por isso, se você está entrando agora nessa oração, você não veio na oração da manhã, não tem problema. Agora mesmo, assuma um compromisso e faça um voto a Deus. Serão 21 dias orando às 6 da manhã, às 18 horas. Mas eu não orei a oração da manhã. Ora agora. E amanhã de manhã você não falta. E se você, por causa de trabalho ou por causa de viagem, não poder estar no horário da oração, quando você chegar do trabalho, você faz a oração. É só não quebrar o propósito das 6 e das 18. Então dá para começar agora. E se você quer começar agora e você não estava na oração da manhã, escreve aqui nos comentários. Eu faço um voto a Deus. Serão 21 dias. 21 dias no propósito. 21 dias clamando, 21 dias orando aqui. E nós veremos a glória de Deus. Amém? E a minha fé não está em mim. A minha fé está na palavra, que diz que Deus não falha. Amém? Eu quero dar aqui alguns testemunhos. E você vai se impressionar com esses testemunhos. Olha o testemunho da Maria Cristina. Ela escreveu assim: fazem mais de 4 anos que te acompanho, compartilho suas orações e para a glória de Deus e por suas intercessões, minha mãe foi curada do câncer e eu fui curada de cistos nas mamas e na tireoide, além de problemas no coração. Também me casei com um servo de Deus e amigas contam testemunhos através do compartilhamento das orações. Olha que coisa linda que Deus fez na tua vida. Curou do câncer, né? A tua mãe curou você de cisto, casou, né? Olha a operação do nosso Deus aí. Glória a Jesus. Também recebi o testemunho da Liege e ela escreveu assim: ouço suas orações desde agosto de 22, todos os dias às 6 e às 18. E desde então recebi inúmeras bênçãos, respostas de oração, livramentos. Pedi pela minha mãe que teve uma paralisia facial após procedimentos e não sabíamos se voltaria ao normal. Ao orar junto na oração, eu pedi por ela, então ela sentiu uma forte dor e a face voltou ao normal naquela madrugada. Deus é fiel, Liege. E também recebi o testemunho da Simone. Ela escreveu assim: há cerca de 3 anos eu senti um nódulo no meu peito direito, já com coloração roxa, medindo 5 centímetros, segundo a médica. Ela solicitou exames e biópsia, e um dia, ouvindo uma de suas orações, o Senhor profetizou sobre uma mulher de 37 anos, que tinha um nódulo no peito direito, dizendo que ela poderia fazer o exame, pois não existiria mais nódulo. Naquele momento, tomei posse dessa palavra para mim com toda a fé, pois eu estava exatamente com 37 anos e vivendo aquela situação. Mesmo angustiada, eu criei que já estava curada. Quando minha mãe e minhas irmãs perguntavam, eu dizia com convicção que não tinha mais nada. Fiz os exames de mamografia e ultrassom e, para a glória de Deus, não existia mais nódulo. Ele havia desaparecido. Esse Deus é incrível! Glória a Deus! Amém! Você pode dizer para todo mundo que você vê milagres, que você ouve milagres, que Deus é real na tua vida. Amém? Peço a você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e me ajuda a compartilhar
para pelo menos 10 pessoas. Alguém próximo de você precisa dessa oração. Seja um canal de Deus agora. Que Deus te use. Que Deus te use para abençoar alguém, para ser conforto para alguém, para ser cura para alguém. Amém? Pega o link dessa oração e seja usado por Deus. E você que ainda não deixou o seu nome para a gente orar, o seu pedido de oração, vá até o meu site, tá? Coloca teu pedido de oração lá no meu site. Nós vamos imprimir. Nós vamos levar para esse evento que nós teremos esse final de semana, chamado Escola de Profetas. Eu vou colocar em cima do altar, e nós vamos clamar a Deus pelo teu pedido de oração. Amém? Vai ser incrível, é um ambiente profético, certo? A Escola de Profetas é um ambiente profético. Então vá lá no meu site, vá lá e coloque seu pedido de oração. Nós vamos imprimir, vamos levar para o altar. E convido você, nós temos ainda algumas vagas. Se você quiser participar da Escola de Profetas, entre em contato com a minha equipe. Lá no site tem os contatos da minha equipe, você chama eles e reserva o seu lugar. Talvez você mora no estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo e você me pergunta, será que vale a pena? Tudo que não for por fé é pecado. Tem coisas, é como eu disse, se a gente não se desafiar, agir por fé. Pedro teve que colocar o pé para fora do barco. É pela tua fé. É pela tua fé que Deus vai falar contigo. É pela tua fé que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. É pela tua fé que você vai ser tocado de uma forma sobrenatural. É pela tua fé. Não é pela minha, é pela tua fé. Amém? Então, eu convido você. Nós hoje começamos esse propósito, certo? Eu comecei ministrando pela manhã sobre a importância de nós buscarmos uma direção diária para a nossa vida. E a palavra profética sobre a tua vida é que não vai faltar direção, certo? Não vai faltar, porque o nosso Deus, quando clamamos a Ele, Ele nos dá direção. E Deus vai dar direção para você. Hoje, você tem que entender o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus é a chave para ter as veredas endireitadas. Entenda, esse texto não diz para você reconhecer Deus só na igreja. Não diz para você reconhecê-lo só nas crises e nos dias maus, mas está dizendo que você deve reconhecer a Deus nos teus relacionamentos, nos teus negócios, nas tuas mudanças, nos teus projetos, nas tuas amizades, nas tuas decisões para a empresa, decisões para o teu ministério. Ou seja, incluir a Deus em tudo. Incluir a Deus em tudo, absolutamente tudo. Senhor, devo comprar. Senhor, devo me mudar. Senhor, devo permanecer. E mais, se Deus já deu uma direção e não falou nada diferente, o que vale é a direção que Ele já te deu. O que eu mais vejo são pessoas sendo influenciadas por outras pessoas. Elas saem do emprego, elas saem da igreja, elas se mudam de lugar, tudo por influência dos outros. Deus não falou nada com eles. Deus não falou nada com eles. Eles se movem porque os outros estão se movendo. Nem sempre você tem que se mover porque o outro está se movendo. Na verdade, nem sempre não. Nunca você deve se mover porque o outro está se movendo. Você tem que se mover por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus. O que Deus tem para mim é meu. E o que Deus tem para você é seu. E muitas vezes a direção que Deus vai dar para mim vai ser diferente da direção que Ele vai dar para você. Entende? Agora, se Deus disser para você me acompanhar ou para eu acompanhar você, obedeça. Mas que seja a voz dEle. Seja a voz dEle. E não a força do homem tentando nos manipular. Não a força do homem tentando nos dirigir. O caminho da sabedoria, por isso que nós estamos lendo aqui nesse texto, é que primeiro nós devemos consultar a Deus e depois damos o passo. Então, sem consultar a Deus, nada feito. E se Deus não falar? Aí você não se movimenta.
Mas Deus promete nos dar direção diária. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece, só reconhece. Senhor, coloco diante de ti essa situação, me ajuda. E a Bíblia diz que ele endireitará aquela situação que você não consegue endireitar. Em Mateus 6,11 a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o pão nosso é diário e a direção também é diária. Assim como o pão nosso de cada dia, ele é uma provisão diária, Jesus nos ensinou a fazer essa oração, o pão representa a palavra. Tem palavra todo dia para você. Tem direção todo dia para você. Ou seja, tem uma direção de Deus para a minha vida e para a tua vida todo santo dia. Palavra fresca, direção fresca do céu para nossas vidas. Ou seja, Jesus, ele não ensina aqui a pedir o pão da semana. Ele não ensina a pedir o pão do mês, ele ensina o pão de cada dia. Ou seja, a cada dia tem pão. A cada dia tem provisão, a cada dia tem direção, a cada dia tem resposta, a cada dia tem solução para os meus problemas. É o pão nosso de cada dia. Tem gente tentando vencer hoje com uma direção velha, uma experiência antiga, um método antigo, uma sensibilidade antiga. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Busque-me hoje, porque hoje eu tenho uma direção viva, fresca para você no dia de hoje. Eu não quero, ouvir a Deus só quando eu vou à igreja. Eu quero ouvir a Deus todo santo dia. Eu preciso ouvir a Deus. Deus já me tirou de cada enrascada. E toda vez que eu não ouvi a Deus, eu me dei mal. Então, para mim, é crucial ouvir a Deus. É crucial seguir uma direção de Deus. É por isso que a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser renovada a cada dia, a cada despertar. E isso você tem que entender que a direção de Deus para a tua vida é que vai te livrar de todo mal e de todo prejuízo que muitas vezes está, anunciado já. Mas se você é alguém que ouve a Deus, ele pode te desviar daquilo que já está no teu caminho para te prejudicar. Aí você diz assim: puxa, mas Deus faz isso? Deus faz isso. Deus nos dá direções tão poderosas, tão incríveis, capaz, de nos desviar daquilo que é ser destruidor no nosso caminho. Deus é poderoso e nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos seguir a sua instrução. Essa é a palavra para mim e para ti no dia de hoje. Amém? Nesta quinta-feira, não esqueça, nós vamos ter o lançamento do nosso livro Mentalidade de Alto Nível. Pense grande. Eu sei de uma coisa, que a mentalidade, a sua vida muda se a sua mentalidade mudar. Metanoia. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio que vai ter muita gente que vai mudar completamente de vida ao mudar a sua mentalidade. Amém? Eu creio nisso. E esse livro está vindo, para fazer exatamente isso, para preparar você para viver algo extraordinário no teu futuro, em nome de Jesus. Quinta-feira eu vou lançar aqui para vocês, tá? E sexta e sábado vou lançar ele dentro da Escola de Profetas, domingo vou lançar ele na igreja. E então vai ser dias aí de lançamento desse livro maravilhoso, Mentalidade de Alto Nível. Eu estou com uma expectativa muito boa e, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes aí em nome de Jesus. Você pode deixar sua curtida aqui nesse vídeo, você que não deixou ainda, e compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Deixa eu orar por você, amém? E nós vamos juntos aqui, ombro a ombro, um ajudando o outro a permanecer firme nesse voto a Deus, certo? O voto não é comigo, o voto é com Deus. E eu creio, vai ser algo maravilhoso, incrível, poderoso, esse propósito que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós cremos no pão de cada dia, na renovação diária, e que a cada dia o Senhor tem uma direção para a nossa vida. Eu quero declarar, não vai faltar direção, não vai faltar instrução, não vai faltar a solução para esse problema, não vai faltar a sabedoria, o conselho divino. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor, fala conosco e não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal, Pai. Oramos em nome de Jesus, declarando que nada impedirá o agir de Deus na nossa vida. Declaramos em nome de Jesus que pessoas serão visitadas por Deus, receberão respostas, receberão até mesmo ideias disruptivas para vencerem situações desafiadoras, a romperem bloqueios em o nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. A minha oração, ó Deus, é para que a unção de Deus quebre os julgos agora. A unção de Deus, Jesus, toque-os com o teu poder agora, que todo o peso espiritual seja removido dessa casa, seja removido desse ambiente e que a alegria, a paz de espírito, a vida de Deus, a glória de Deus, a Shekinah do Senhor toque neste lugar, toque neste ambiente. E nós oramos declarando a vida de Deus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus, que toda dor renda-se a Jesus, que todo medo renda-se a Jesus, que toda ansiedade renda-se a Jesus e que essa pessoa sinta o toque sobrenatural de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Todo sábado eu tenho um programa de televisão na Rede TV. Ore por nós. Que Deus abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza. Confiamos em Jesus. E oramos agora por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento para depressão, para ansiedade, tratamento para o câncer, e declaramos saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Jesus, toque com o teu poder agora na vida de todo aquele que está doente. E nós dizemos a toda enfermidade, a toda dor e a todo mal, renda-se ao nome e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, nós cremos na tua presença aqui e que a tua presença entre em cada lugar, que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus toque nesse corpo, restaurando completamente no nome de Jesus. Oramos, Pai, declarando a vida do Senhor, tocando em cada pessoa, no nome de Jesus. Aonde há morte, que haja vida. Aonde há dor, que haja agora cura. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida e que todo atrapalho, toda inveja, toda contrariedade, em nome de Jesus, caia por terra e que envergonhados e confundidos sejam todos aqueles que contenderem contra ti, que contenderem contra a tua casa, que contenderem contra o teu trabalho, em nome de Jesus. E declaramos que a vida de Deus, o sangue de Jesus Cristo, está cobrindo a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, guarda nossos filhos, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. E pedimos a unção de Deus sobre a nossa vida, nos capacitando, nos habilitando. Pedimos ideias divinas. Pedimos vitórias sobre crises, sobre dificuldades, sobre todo tipo de limitação. E pedimos a tua bênção. Libera da tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, opera vitória nos teus filhos, opera milagres na vida deles, em o nome de Jesus, e que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa agora. No nome de Jesus, toque-a com o teu poder, Pai, e toque-a com a tua graça. Que o favor do Senhor seja liberado sobre essa pessoa abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E declaramos os Salmos 91 sobre ti e sobre a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome de Jesus, que todas as bênçãos desses Salmos 91 repousem sobre a tua casa, repousem sobre a tua vida, em o nome de Jesus. E eu libero palavras proféticas sobre ti. Vai avançar, vai crescer, vai haver avivamento dentro da tua casa. O toque de Deus está sobre ti, está sobre a tua casa. E que todos na tua casa sejam cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa te conduzir com a voz dEle, com a direção dEle. Que o Senhor tire do teu caminho aquilo que não é dEle. E que o Senhor coloque no teu caminho as oportunidades do céu, os ajudantes do teu destino, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Se você crê, declare eu creio aqui nos comentários. Também quero pedir que você já deixe a sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas. Amém? Deixa, é muito importante para a gente. E eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas. Seja um canal de Deus para abençoar. Eu vou dizer uma coisa para você. Fazem 3 anos que eu estou na televisão. E muitas vezes a televisão ela não se pagou. Mas o Senhor tem abençoado para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas através dos programas de televisão. Por isso nós continuamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV e eu vejo o favor de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque toda vez que você lança semente, Deus libera a bênção sobre a tua vida. Lance a semente. Pega aí o link da oração e manda para outras pessoas. Você vai ver que quando você compartilha, quando você ajuda uma outra pessoa, semeando a palavra de Deus na vida dela, isso volta para você multiplicado. Deus te abençoa. Então pega o link da oração e seja usado por Deus agora. Manda essa oração a alguém próximo de você. Pode estar num desespero, pode estar numa dúvida, pode estar buscando uma palavra de Deus para a sua vida e você vai ser o canal de Deus para isso. Então compartilhe essa oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar alguns testemunhos aqui para você. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. Eu recebi o testemunho da Kathleen e ela escreveu assim: eu quero agradecer por ter me ajudado na minha cura. Um dia, em uma live, você disse que havia uma mulher com muita coceira no braço e que por causa disso a pele já estava até modificando. Eu recebi essa palavra e fui curada. Nunca mais o meu braço coçou.
Agradeço por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem feito até hoje na minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, Kathleen. Recebi o testemunho da Mari também, ela escreveu: acompanho o canal e as orações há mais de 4 anos, desde que alguém compartilhou comigo. Desde então, Deus tem falado muito comigo e tenho recebido muitas graças. Minha filha estava grávida de uma gestação de risco e ficou a maior parte da gestação internada. Pensei que iria perder a minha filha. Ela estava com diabetes descontrolada, pressão arterial descontrolada, tinha tudo para dar errado com ela e com o bebê. Mas me apeguei às campanhas todos os dias, de manhã e à noite. A bebê nasceu prematura, de 8 meses, e correu tudo perfeitamente bem para a honra e glória do Senhor. Meu Deus é lindo e maravilhoso. Não tenho palavras para mensurar o tamanho da nossa gratidão. Agradeço pela vida da minha filha e da minha neta Isabela, que já vai fazer 8 meses. Deus te abençoe e muito obrigado por estar sempre conosco em oração, nos ensinando a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, irmã, que testemunho bonito. E o testemunho também da Daniele. Ela escreveu assim: graças às orações, eu recebi a cura num mioma no ovário e na mama. Gratidão e glória a Deus. Olha só, nós temos muitos testemunhos aqui de pessoas que são abençoadas através das orações. Você está vendo por que você tem que pegar firme nas orações? Você está vendo por que, sabe, a oração tem que fazer parte da tua vida? E olha só, amanhã nós vamos ter um propósito muito especial. Nós vamos começar o voto de Ana. O voto de Ana com palavras proféticas. Vai ser incrível, gente. O voto de Ana com palavras proféticas. Eu quero que você entenda uma coisa, e isso é muito importante. Ana fez um voto a Deus. Ela cumpriu o voto a Deus. E depois de ela ter cumprido o voto a Deus, a Bíblia diz que ela teve mais filhos. Ou seja, uma mulher que não conseguia gerar. O Senhor fez um milagre na vida dela. Mas houve uma palavra profética também de Eli aí nessa história. Então nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos fazer um voto de 21 dias sem quebrar a oração das 6 e das 18. Amém? É um voto a Deus. E a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Mesmo que você não consiga às vezes fazer no horário da oração, tá? Mas é um voto de 21 dias. É um voto de 21 dias sem quebrar. Nem sábado, nem domingo, 21 dias. E cada dia eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Amém? Nós cremos no sobrenatural de Deus. Quem vai fazer o milagre é Ele, quem vai operar é Ele. Nós apenas vamos pegar as ferramentas que Ele nos deu, que é a oração, o voto e a palavra profética. E vamos usar essas ferramentas na oração, certo? Então eu quero convidar você, vai começar amanhã, esse voto de Ana e palavras proféticas. Eu convido você a estar junto com a gente, certo? Vai ser incrível. Amanhã às 6 da manhã começa esse propósito. E você que quer participar desse propósito, já declare aqui nos comentários: eu estou dentro. Escreve aí: eu estou dentro. Amém? Eu creio no poder do voto, né? Como você sabe, eu tenho votos na minha vida. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo, né? Eu tenho 2 votos na minha vida. Por que eu fiz votos na minha vida? Por que eu tenho votos? E daí até esses dias alguém perguntou para mim se os votos que eu tinha era por quanto tempo, né? Eu fiz 2 votos por toda a vida. Tá? Eu fiz 2 votos por toda a vida. Um dos votos que eu fiz foi de não beber refrigerante, tá? E o outro voto foi de não comer arroz, né? E eu gostava, e gosto, eu acho ainda, das 2 coisas, tanto do arroz quanto do refrigerante. Aí alguém diz: não, mas isso é bobagem. Bem, quando eu estava passando por lutas que eu não conseguia vencer, eu fiz esses votos e consegui vencer. Certo? Então eu acredito muito no poder do voto, né? Não aconselho ninguém a fazer. Eu não estou aconselhando você a fazer, porque é uma coisa muito da pessoa, é ela que tem que decidir fazer o voto, certo? Então eu quero convidar você a fazer esse voto de 21 dias. Não vai ser um simples, não é um jejum, é diferente, é um voto. São 21 dias aqui sem quebrar a oração da manhã e a oração da noite. E volto a dizer, se você não conseguir estar no horário, não tem problema, ora depois, mas não quebra o propósito, certo? Nós vamos orar pela manhã e às 18 horas. E um detalhe, eu vou tentar fazer num tempo um pouco menor as orações, para que você consiga fazer, tá? Então, às vezes eu passo, né?
E um outro detalhe importante, eu vou começar às 6 horas em ponto. Eu não vou começar às 6h07, 6h10 como eu tenho começado, tá? Eu vou começar às 6 horas em ponto a oração. E das 18 horas também, vai começar às 18 horas em ponto, ok? Então, você é nosso convidado e convida outras pessoas a participar desse propósito que nós vamos começar amanhã. Se chama o Voto de Ana com Palavras Proféticas, tá? O Voto de Ana com Palavras Proféticas. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso e eu creio. Eu creio no poder de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo. Amém? Muito bem, eu quero continuar a palavra que eu comecei hoje pela manhã. Nós temos falado sobre a importância de governar a nossa atmosfera, de governar o nosso dia. Em Romanos 5,17 a Bíblia diz: reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Tanto eu quanto você fomos chamados para reinar. Deus nos chamou para reinar. O que significa reinar com Cristo? Bem, entenda. Deus te chamou para governar e não para ser governado. Você não precisa ser governado pela opinião dos outros, pelo mau humor de alguém, por uma crítica, por uma notícia ruim ou até mesmo por um atraso. Você é rei sobre a sua atmosfera. Significa que você tem que se preocupar só em agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E vou dizer mais, se você tentar agradar todo mundo, você vai falhar. É uma coisa que não tem como agradar todo mundo. Como que Jesus governou aqui nessa terra? Jesus governou não sendo influenciado pela agenda dos homens, mas sendo totalmente submisso ao plano de Deus e ao propósito de Deus. Então, se você estiver submisso ao plano de Deus, à vontade de Deus, você vai governar. Porque as pessoas sempre vão querer, sabe, que você viva na agenda delas. As pessoas vão querer que você faça o que elas acham que você tem que fazer. Mas você tem que seguir uma direção de Deus. Você tem que seguir uma palavra de Deus. Você tem que seguir o que Deus tem para a tua vida. O segredo é esse. O segredo é fazer o que Deus quer que você faça. É isso, viver o propósito dele. Isso é governar. Quando você não vive mais, sabe, pela vontade dos outros, mas você vive pela vontade de Deus. E existe um mistério aí. Existe um mistério quando você decide reinar com Cristo. Quando você decide viver sob o governo de Deus. Você é regido pelas leis do reino. Você é regido pela vontade do Rei. Por isso, governe com Cristo. Aprenda a viver sem ser influenciado pela opinião dos outros e pela vontade dos outros. Você é rei sobre sua atmosfera. Outra coisa que eu aprendo está lá em 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se nós queremos governar sobre a nossa atmosfera, nós temos que escolher bem quem senta à nossa mesa. Quais as maiores decepções que um ser humano tem na vida? Tá? De modo geral, é confiar nas pessoas erradas. É colocar gente na mesa que amanhã ou depois essa pessoa não vai ser íntegra com você, não vai ser leal com você. São as maiores decepções que todos têm, todos sem exceção. Agora, se eu quero governar sobre a minha atmosfera, eu tenho que começar a escolher quem vai ter acesso à minha vida, quem vai se aproximar e sentar na minha mesa. Nem todo mundo que está perto deve ter acesso, porque a gente parece que tem uma inquietação de dar acesso a todo mundo da nossa vida. A gente não pode, sabe, dar acesso a todo mundo. E isso não é o plano de Deus. Isso não é o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida, o propósito de Deus é que venhamos ter sabedoria e discernimento espiritual sobre tudo que está ao nosso redor. Algumas pessoas drenam a sua fé e outras alimentam a sua visão.
Algumas pessoas são como águias, elas te levantam. Outras são como abutres, ou até mesmo como galinhas, elas te mantêm preso ao chão. Nós devemos entender o seguinte, que conexões e destino têm tudo a ver. Então, com quem eu me conecto pode alterar o meu destino. Com quem eu me conecto pode travar, pode de alguma maneira, me impedir de viver o que Deus ele tem reservado para a minha vida. Eu aprendo também em Lucas 17, verso 1. Olha o que está escrito: é inevitável que venham os escândalos. Não deixe a ofensa governar a sua atmosfera. Jesus disse que as ofensas viriam. A gente não quer, mas elas vêm. Pessoas nos ofendem, pessoas nos entristecem, inclusive a gente acaba às vezes ofendendo as pessoas, entristecendo as pessoas. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: isso vai vir, e você vai ter que aprender a lidar com isso. A ofensa pode bater a porta, mas você decide se ela vai entrar ou não. Alguém pode te ignorar, alguém pode te criticar, alguém pode te tratar mal, mas você pode dizer uma coisa: eu escolho permanecer em paz. Eu não vou perder a minha paz. Entenda, isso não vai impedir você de tomar alguma atitude, certo? Impulsiva. Mas você tem que entender uma coisa: perder a paz é um negócio diabólico. Ainda que você venha ter que muitas vezes resolver o problema, com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, com a direção que Deus vai te dar, é você quem escolhe se aquilo ali vai tirar a sua paz ou não. É por isso que nós temos que aprender a orar mais, para colocar todas as coisas sob o controle de Deus. Nós precisamos colocar todas as coisas sob o controle de Deus. Tem muita coisa que vem para tentar tirar a nossa paz. Talvez hoje tenha acontecido alguma coisa com você, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, para tirar, o brilho dos seus olhos. Mas você vai ter que aprender a permanecer em paz, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. E outra coisa que eu aprendi é que se eu quero governar no meu dia, Salmo 59:16, a Bíblia diz: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria o teu amor. Davi não controlava Saul, mas ele sabia adorar a Deus. Saul era um rei louco, desequilibrado, perturbado, mas Davi era um adorador. E é isso que você pode fazer. Você não pode controlar algumas pessoas, mas você pode adorar a Deus. E enquanto você adora a Deus, Deus te dá vitória sobre teus inimigos. O que você não pode é ficar pensando em maneiras, de controlar certas situações na sua vida. Talvez o teu erro seja esse. Você está tentando controlar demais as coisas. Faça o que você pode. E o que você não pode, adore a Deus. Adore a Deus e deixa Deus controlar a tua vida. Deixa Deus dirigir os teus passos. E você vai ver como as coisas vão mudar. E eu encerro essa palavra ensinando você que ou você governa sobre a sua atmosfera, ou ela vai governar você. Por isso, antes de sair de casa, sempre declare: hoje eu governo sobre meus pensamentos, hoje eu governo sobre minhas respostas, hoje eu governo sobre minhas atitudes, hoje eu entrego a minha paz. No Salmo 118, 24, a Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada dia, grave isso, porque é uma verdade. Cada dia pode ser bom, se você aprender a colocar tudo sobre o governo de Deus. Cada dia pode ser bom. Amém? Eu creio nessa palavra e compartilho essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e quinta-feira agora vou estar lançando o meu novo livro chamado Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande. É um livro extraordinário. É um livro incrível, eu recebi inclusive os parabéns do pessoal da editora sobre esse livro. Quinta-feira eu vou lançar ele aqui para vocês, daí sexta e sábado eu vou lançar na Escola de Profetas, certo? E vai ser algo maravilhoso.
Estou com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. Teremos Escola de Profetas essa semana, se Deus assim permitir, e vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Temos 3 preletores que vão estar nessa escola e as maiores experiências, ou melhor, as melhores, eu posso dizer, oportunidades que Deus me deu na vida aconteceram dentro da Escola de Profetas. É um ambiente profético, é um ambiente que não é, as pessoas pensam o nome, né? Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta, não. Está errado. A Escola de Profetas não é para ensinar a ser profeta, é para ensinar a ouvir a Deus. E todos nós, independente de você ser profeta ou não, de você ser pastor ou não, você pode ser um leigo, você pode ser um católico, enfim, você tem que aprender a ouvir a Deus. Você tem que aprender a ouvir a Deus. E esse evento que nós vamos ter de 2 dias vai ser presencial. E quem é meu aluno na academia vai poder assistir parte do evento, não todo evento, mas parte do evento, vai assistir. Eu creio que vai ser algo, sabe, maravilhoso que vai acontecer nessa escola. E Deus vai falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar. Eu quero agora orar por você. Eu quero te abençoar. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que puder. E amanhã, você que entrou agora, se você não escutou o início da oração, vai lá e escuta agora, tá? Porque amanhã nós vamos começar o voto de Ana e palavras proféticas. Voto de Ana com palavras proféticas. Serão 21 dias. 21 dias o voto de Ana. Eu convido você a estar com a gente. É um propósito, é uma corrente de oração. E eu convido você a estar com a gente. Inclusive, por que eu quero? Deus pode me dar 100 guerreiros aqui para compartilhar, né? Eu creio nisso. Deus pode me dar 100 guerreiros. Nós estamos aqui com milhares de pessoas nesse momento. Eu creio que 100 pessoas podem compartilhar, talvez 1000, talvez 10.000 que estejam aqui ou mais. Me ajude a compartilhar. Convida outras pessoas a participar desse voto de Ana com palavras proféticas. Eu já falei para vocês, eu fiz votos em coisas na minha vida que eu não conseguia vencer. Eu não conseguia vencer e naqueles momentos eu fiz voto. Aí você pergunta assim, você não se arrepende que agora você vai viver todos os dias da sua vida, né, cumprindo esses votos? Não me arrependo. Tem votos que você faz para a vida toda. E tem votos que você faz apenas por um curto período. É o que nós vamos fazer no voto de Ana, tá? Vão ser 21 dias de voto. 21 dias de voto. Eu creio nisso, tá? E você que não colocou teu nome ainda lá no meu site, vá lá no meu site, coloca teu nome lá, tá? Porque eu vou imprimir todos os pedidos de oração e vou levar para a Escola de Profetas que nós vamos ter essa semana, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor, gratidão. Estamos no 12º dia desse propósito do Deus do impossível. E acreditamos, ó Deus, que grandes coisas aconteceram nesse propósito. Grandes liberações houve. Nós cremos, ó Deus, que esses 12 dias foram dias de milagres. E aqueles, Pai, que viveram com intensidade esse propósito, que oraram, que se colocaram diante de Deus, eu peço, traga respostas a eles, Pai. Traga respostas a cada um deles em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame graça, derrame favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Prospera eles, Pai. Abre portas para eles, que o Deus do impossível reverta essa situação na empresa. O Deus do impossível reverta, Senhor, esse contrato. Reverta essa situação na justiça. Meu Deus, que o Deus do impossível reverta esse quadro clínico agora. Eu quero declarar saúde a todo aquele que está doente. E nós invocamos o nome de Jesus declarando: um milagre está acontecendo, o sobrenatural está entrando, a vida de Deus está manifestando e sinais e maravilhas vão acontecer na vida daqueles que creem em nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o teu poder agora e toque-os com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe? Compartilha essa oração com outras pessoas, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, e que Deus derrame graça, Deus derrame favor sobre a tua vida e sobre a tua casa.
Paz e prosperidade a todos, que o Senhor abençoe e que o Senhor derrame favor sobre a tua vida. Até mais, queridos. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Deus que opera na nossa vida, que está trabalhando na nossa casa, é o Deus do impossível. Não há limites, Ele é soberano, Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para libertar, Ele tem o poder de colocar a nossa casa em ordem, Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder de salvar, Ele tem o poder de dar vida, Ele tem o poder de ressuscitar sonhos, Ele tem todo o poder, Ele é grande, Ele é excelso, Ele é extraordinário. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro agora, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Ti, Jesus, totalmente em Ti. Por isso declaramos saúde a essa pessoa que está em algum tipo de tratamento para engravidar, tratamento para depressão, tratamento para o câncer, tratamento para alergia, e liberamos uma palavra no nome de Jesus Cristo, saúde total e completa, tocando na tua vida, no teu corpo físico, nas tuas células, nos teus órgãos internos, nas tuas pernas, joelhos, costas. Declaramos saúde agora sobre ti. Também oramos para que a paz de Deus se estabeleça no teu trabalho, a paz de Deus se estabeleça dentro da tua casa, que todo tipo de atrapalho, de confusão, de obra de destruição, de roubo do inimigo contra a tua vida, contra as tuas finanças, seja quebrado agora, seja desfeito na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este homem, visita esta mulher, visita esta casa. Oramos por grandes portas abertas, oramos por grandes oportunidades, oramos por um liberar de Deus sobre ti, um liberar de Deus sobre a tua família. Oramos para que a tua casa seja uma casa unida, uma casa de paz, uma casa de alegria, que transborde na tua casa a vida de Deus, que transborde na tua casa o amor de Jesus Cristo, que aumente cada vez mais o amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Oramos, Pai, para que o Senhor proteja nossos filhos de todas as más companhias, de toda a influência do mal, dá discernimento para eles, dá sabedoria a eles e prepara, Senhor, a vida deles, guarda a vida deles, conduza a vida deles debaixo da cobertura do Espírito Santo. Amado Espírito Santo, nós reconhecemos a nossa limitação e que sem Ti não somos nada. E declaramos, ó Deus, a necessidade que temos da Tua presença, do Teu toque, do Teu favor sobre as nossas vidas. Libera do Teu favor, Jesus. Libera do Teu toque sobre nós, do Teu toque sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor. Libera do Teu poder, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. E declaramos o Salmo 91. E que todas as bênçãos deste salmo venham sobre ti, todas as bênçãos deste salmo repousem sobre a tua casa, guardem a tua entrada e a tua saída, no nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo, assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que essa semana que estamos começando seja uma semana de conquista, seja uma semana de realizações, seja uma semana de grandes vitórias para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Eu quero começar essa oração da noite edificando a tua fé. Edificando a tua fé com testemunhos maravilhosos que nós temos recebido. Recebi o testemunho da Mari e ela escreveu assim: agradeço ao Senhor Jesus todos os dias. Estou firme nas orações e pedi a cura para o meu chefe. Insisti em colocar o nome dele nas orações todos os dias, pedindo a cura do câncer na vida dele. Hoje ele está livre do câncer de intestino e também do de próstata. Realizou 2 cirurgias e não precisou passar por rádio nem químio. Recebi a cura e o milagre da parte de Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Há poder na oração, Jesus Cristo cura. Franciane, há 2 anos eu tive H. pylori, bactéria que além de causar gastrite, gerou uma disbiose intestinal. Eu fui internada com sangramento e na época perdi 9 quilos. Durante o tratamento, muito debilitada, lembro de ouvir o Senhor liberar cura sobre uma mulher que estava doente com fortes dores no estômago. Tomei posse daquela palavra para minha vida. Eu estava tão fraca que me faltava força até para orar. Então coloquei o celular sobre o meu estômago e adormeci. Meu tratamento durou 6 meses e fui curada em nome do Senhor Jesus. De lá para cá não tive mais nada. Glória a Deus. Maria Olinda, meu neto, sofreu um acidente de bicicleta e precisou ser entubado. Surgiu uma bolha de sangue na garganta. Conheci suas orações porque alguém compartilhou comigo e passei a orar cedo e à noite no hospital. Ele não respirava direito, foi uma aflição muito grande, mas Deus fez um milagre. Ele foi operado e agora está bem, para a glória de Deus. Foi por um fio. Não deixei mais de orar e compartilhar. O nosso Deus é Deus de livramento. Sou grata para sempre. Obrigado por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Quantas coisas acontecem quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar o nome de Jesus. Não há impossíveis para Deus. Nós temos visto Deus operar de uma forma tão extraordinária. São tantos milagres e tudo isso para a honra e glória de Jesus. Por isso, escreve aqui nos comentários qual que é a tua necessidade. O Deus do impossível é o Deus que vai agir na tua vida, não é eu. Eu sou homem, sou natural, sou limitado, mas eu creio num Deus que é Deus do impossível. Escreve aqui nos comentários e também eu aconselho você a ir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Nós colocamos um link lá para você colocar o seu pedido de oração. Porque na semana que vem agora nós vamos ter um evento chamado Escola de Profetas. Esse foi o primeiro evento que Deus me deu há muitos anos atrás. Eu nunca tinha feito um evento meu. E o Senhor me deu esse evento, a Escola de Profetas, e o Senhor me deu promessas sobre esse evento. E desde então, as escolas de profeta têm sido, um divisor de águas na vida de milhares e milhares de pessoas. Então eu acredito que há uma unção especial de Deus sobre as escolas de profeta. E nós vamos imprimir todos os pedidos de oração. E eu vou levar e vou colocar lá em cima do altar, durante os 2 dias da escola. Os teus pedidos de oração vão estar em cima do altar. E vai ter um momento da escola que nós vamos levantar um grande clamor em favor de todos os pedidos de oração. Então, eu quero convidar você, certo? Aí lá é gratuito para você colocar o seu pedido de oração e nós vamos imprimir e vamos estar colocando diante de Deus. Amém? Então, esse é meu convite para você. Quero declarar uma palavra que eu comecei ontem, essa palavra, mas eu não consegui terminar ela ainda, porque é muita coisa boa nessa palavra e eu quero compartilhar com você. Por isso, você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Amém? Deixa aí o teu like.
E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Amém? Inscreva-se no canal e compartilhe essa oração. Que Deus possa te usar como um canal para abençoar a tua família, para abençoar alguém próximo de ti. Tem alguém próximo de ti que precisa dessa oração, que precisa dessa palavra, que precisa dessa direção. Então seja usado por Deus agora e pega o link dessa oração e manda para essa pessoa. Deus vai te usar e essa pessoa vai agradecer você pelo dia que você lembrou dela. Amém? Seja um canal de Deus e mande essa oração para alguém em nome de Jesus. E olha só, quando eu comecei essa oração aqui, o Senhor falou comigo que estaria operando à vista de muitas pessoas. Por isso, se você está com problemas na vista, está com algum tipo de vermelhidão, de irritação ou é um outro problema qualquer, eu quero declarar saúde sobre as tuas vistas, no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Senhor me tocou de fazer essa oração em favor das vistas, das pessoas, dos olhos. Eu quero declarar saúde agora, no nome de Jesus. Jesus é tu que cura. Por isso, estende a tua mão agora sobre as vistas, sobre os olhos dessa pessoa e restaura ela completamente. Tu tens todo o poder, Pai, de restaurar. Nós declaramos saúde agora. Em nome de Jesus Cristo, crendo, Jesus, que tu cura e que não há impossíveis para ti. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos que vencer várias vozes que não são vozes de Deus. E nós temos que cuidar as vozes externas que vêm contra nós. Vozes que vêm para tentar nos perturbar, vozes que vêm para tentar incomodar. Quero ler um texto para você. Eu quero falar hoje sobre ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes, certo? Na continuidade, nós temos entendido que vozes externas não podem nos afetar. Nós temos que ouvir apenas a voz de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz assim: Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Davi, mesmo tendo habilidades militares, mesmo tendo uma visão de guerreiro e tendo um exército, ele não confiava no seu poder, no seu intelecto, na sua capacidade. Ele ouvia a voz de Deus. Muitas vezes vai haver vozes, sabe, até nossa, do nosso ego, do nosso orgulho, dizendo: não, vai, depois você consulta a Deus, vai, depois você vê, porque Deus está contigo. Nós precisamos colocar a voz de Deus em um alto lugar na nossa vida. Essa é a voz que nós devemos respeitar acima de qualquer outra voz. E sabe, a voz de Deus pode dizer para você, de alguma maneira, deixar determinada situação de lado para que Deus lute. E em outras vezes, Deus vai dizer para você: continue marchando, porque eu vou te dar vitória sobre teu inimigo. A voz de Deus é a voz que dá direção. Nem toda batalha se vence com a mesma estratégia. Nem toda porta se abre do mesmo jeito. E nem todo gigante cai do mesmo modo. E por isso, Davi, ele consultava o Senhor. Antes de lutar, antes de guerrear, antes de fazer qualquer coisa, Davi consultava a Deus. E essa é a palavra para mim e para você. Em vez de nós ficarmos dando ouvido a todo tipo de voz ao nosso redor, nós devemos colocar a voz de Deus acima de todas as outras vozes. É a voz de Deus que está acima de nós. Nós devemos ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Pode, sabe, o tempo estar fechado, pode o inimigo estar na sua porta, você pode estar enfrentando N situações, mas se você é alguém que consulta a Deus para tudo, você vai caminhar seguro, porque a voz de Deus não só vai lhe conduzir, como ela vai lhe proteger em todo o seu percurso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida. A voz de Deus, ela vai trazer toda a segurança que você precisa, se você der uma exclusividade à voz de Deus.
Outra coisa que eu aprendo, está lá em Números capítulo 14, verso 9. Olha que tremenda essa palavra. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Foi isso que Josué e Caleb disseram. É essa a voz que nós temos que ouvir. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, mas 10 vieram com um relatório negativo. E apenas Josué e Caleb, eles estavam crentes na promessa de Deus. E muitas vezes a gente quer dar ouvido às notícias negativas. Nós queremos, ouvir os prognósticos dos homens e acabamos nos esquecendo da direção de Deus e da promessa de Deus na nossa vida. Você tem que caminhar pela promessa, você tem que caminhar pela direção de Deus, você tem que dar ouvidos ao que Deus está falando, através, desse espírito de coragem, desse espírito de ousadia, que no caso aqui Josué e Caleb disseram, Deus está conosco. 10 espias viram gigantes, Josué e Caleb viram promessa. A diferença não estava na terra, a diferença estava no espírito de Josué e Caleb. É essa voz que nós temos que ouvir, a voz do Espírito Santo. É a voz que se distingue, num tempo onde todo mundo está dizendo para não investir, num tempo onde todo mundo está dizendo que as coisas vão ficar pior, você então caminha por uma direção de Deus. E a direção de Deus manda você muitas vezes construir, manda você muitas vezes abrir mão de uma coisa, de outra, porque Deus está lhe redirecionando a uma coisa nova. Eu contei já um testemunho aqui de um amigo meu que recebeu uma direção de Deus através de um sonho, que ele deveria vender a parte da sociedade dele para o sócio. E Deus falou para ele que uma crise viria no setor que ele trabalhava. Então, no outro dia, ele pega e compartilha com o sócio dele, que também o sócio dele também cristão, que nem ele, que Deus havia dito para ele que haveria uma crise no setor deles e que ele deveria vender a parte da sociedade dele. E o sócio dele aceitou comprar a parte dele e ele então vendeu a parte. Alguns meses depois veio uma grande crise naquele setor e essa empresa acabou quebrando. Mas ele conseguiu resgatar tudo aquilo que era dele, ele conseguiu resgatar antes dessa crise no setor. Então eu acredito nesse Deus, nesse Espírito Santo que habita em nós, que nos revela o amanhã, nos revela o que está para acontecer. E muitas vezes a gente acaba ignorando a voz de Deus, acaba ignorando uma direção clara do Espírito Santo. Uma direção que vem, para nos conduzir em meio à crise, nos conduzir em meio às intempéries que existe aqui nesse mundo. Por isso, eu entendo que Deus está levantando uma geração com o mesmo espírito de Josué e Caleb, que não recua diante dos gigantes, que não se curva diante das ameaças, que não vive presa ao passado e que ouve a Deus acima de qualquer voz externa. Nós precisamos ter uma capacidade, de ignorar as vozes externas. Essas vozes que vêm para nos desanimar, essas vozes que vêm para nos entristecer, nós temos que seguir a voz de Deus. O que Deus está dizendo? Não me fale da dificuldade, não me fale das coisas negativas, me fale só o que Deus está dizendo para você. O que Deus está falando com você? É isso que importa. O que importa é o que Deus está falando. Não é como as coisas estão, não é como foi, mas é o que Deus está falando. O que Deus está falando com você? É isso. Tem muita voz que vem para nos desanimar, tem muita voz que vem para, nos abater, mas nós devemos estar totalmente ancorados na fé, ancorados no Espírito, ancorados na direção de Deus para a nossa vida. Por isso, não deixe nem Jessé definir o seu valor, nem Eliabe definir o seu coração, nem Saul definir a sua capacidade, muito menos Mical definir a sua adoração ou Golias definir o seu futuro.
Ouça Deus, e a voz de Deus diz hoje para mim e para você: você é escolhido, você é perdoado, você foi feito para vencer, você foi chamado, eu estou com você. Por isso, repita comigo essa oração agora, porque ela é uma oração profética. Diga assim comigo: Senhor, silencia toda voz que tenta me afastar do meu propósito. Ensina-me a reconhecer a tua voz acima da acusação, do medo e da intimidação. Renova minha mente, fortalece minha fé, dá-me o espírito de Josué e Calebe para avançar, mesmo diante dos gigantes, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Declarou essa oração? Crê junto comigo? Muito bem, glória a Deus. Eu quero agora fazer uma oração especial por você. Quero convidar você a participar da Escola de Profetas agora, na semana que vem. Vai ser incrível. De repente Deus está falando aí ao teu coração. O Espírito Santo está te inquietando de vir nessa escola. Se Deus está te inquietando, vem. Se Deus está te inquietando, se Deus está falando aqui dentro do teu coração, entra em contato com a minha equipe e veja se ainda tem alguma vaga. Eu estou com uma expectativa muito grande que essa Escola de Profetas vai ser tremenda. Na quinta-feira vou lançar o meu novo livro, que se chama Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande. É um livro que Deus me deu sobre mudança de mentalidade. Eu estava, passando por algumas dificuldades, crenças limitantes, e Deus começou a me instruir a como sair da curva, Deus começou a me instruir a como criar coisas novas, a como não ficar refém de algumas situações. Esse livro vai falar tudo sobre isso. É um livro novo, certo? Mas que Deus vai falar muito com você através desse livro. Quinta-feira eu estarei lançando ele aqui. E amanhã é o nosso último dia da oração aqui, nosso último dia do propósito, tá? Amanhã é o nosso último dia, porque depois de amanhã eu vou começar um propósito, o voto de Ana, tá? Eu vou, inclusive, contar para vocês a experiência que eu tive. Eu estava lá no Rio de Janeiro, quando Deus falou comigo sobre o voto de Ana. Tá? É um propósito que nós vamos entrar aí e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E se você gostaria de apoiar o nosso canal aqui, vá até o meu site e veja como você pode nos apoiar, www.viniciusiracete.com.br. Desejar gratidão. Que Deus te abençoe. Posso orar pela tua vida? Eu quero orar por você, quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos clamar ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que a única voz que nós venhamos ouvir seja a voz de Deus. A voz que nos dirige, a voz que nos comanda. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa casa. Oramos agora para que o Senhor desfaça todo tipo de laço, Satanás, todo tipo de voz maligna que seja silenciada agora. E que essa pessoa, Pai, seja visitada de uma forma sobrenatural pelo Senhor. Toque-a com o Teu poder, Jesus, e toque-a com a Tua graça. A minha oração, amado Espírito Santo, é para que essa pessoa possa ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz que traz cura, a tua voz que dá direção, a Tua voz que traz libertação. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Que cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder. Toca, Jesus, com o Teu poder. Toca com a Tua graça e toca com o Teu favor. Que caia por terra agora todo laço, Satanás. Que caia por terra todo engano. Que caia por terra toda mentira. Que caia por terra tudo aquilo que vem para enganar Teu filho, enganar Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que o inimigo não tire, que o inimigo não roube. Por isso, Pai, que eles possam ouvir a voz do Senhor acima da voz da dúvida, da voz da incredulidade, da voz, meu Deus, intimidadora, que eles possam crer na voz do Espírito Santo. E eu oro também por todo aquele que está doente. Jesus, toque-os com o Teu poder e cure-os. Oro também, Senhor, por essa família que está com muitos desafios financeiros, que está com problemas e que precisa de uma saída para o seu problema, precisa de uma saída para sair das dívidas, para sair, Senhor, de tudo aquilo que se levantou contra eles. Dá vitória a eles, Pai. No nome de Jesus. Também oro, Pai, para que a paz que excede todo entendimento venha guardar esta casa e venha guardar esta família, e que toda injustiça caia por terra.
Senhor, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste em favor dessa vida e em favor da sua casa. Amém e amém. Se você creu nessa oração, compartilha com outras pessoas. E se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje pela manhã na igreja, posso garantir para você, foi uma palavra dirigida pelo Espírito Santo. Escute, Deus vai falar contigo muito. Deus vai falar muito contigo aí. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais, se Deus quiser.